tenho convicção de que nós somos uma das primeiras empresas no mundo que realmente utiliza inteligência artificial de forma produtificada dentro do produto, não como uma ferramenta auxiliar. Toda essa conversa de tecnologia, de inteligência artificial e tudo, ela não serve de nada se você não tem um alinhamento e você não está resolvendo um problema efetivo dentro do negócio do seu cliente. Esse é o nosso princípio desde sempre, né? Usar a tecnologia para simplificar a vida das pessoas e reduzir problemas, resolver problemas, né? Sou CEO e um dos fundadores da Voxme. Eu sou engenheiro elétrico de computação de formação, sou empreendedor desde sempre, na verdade. Eu saí da faculdade, de um estágio na faculdade, para já ser empreendedor e montar uma empresa lá no ano de, sei lá, há muito tempo atrás, 98, 99. Desde então, toda a minha trajetória profissional foi com tecnologia, principalmente desenvolvimento de software, integração de sistemas, desenvolvimento de soluções, resolução de problemas, sempre voltado a TI, telecom e plataformas de software, né, em todas as empresas que eu já tive até aqui, até chegar na Vox. Bom, a ideia da Vox me surgiu com uma situação familiar que a gente viveu, né, que eu vivi. Tem um tio da minha esposa, de Santos, que ele era um tio super querido e ele morava sozinho, já idoso, um pouco obeso, e ele teve um acidente doméstico. Ele caiu, sofreu uma queda, né, ele não conseguia se locomover nem para chegar no celular para pedir ajuda. E ele ficou ali por algumas horas até que o porteiro do prédio, que ele sempre saía um dia, em algum momento, do prédio dele lá em Santos para, enfim, para dar uma volta e tal no calçadão, e ele não apareceu, e o porteiro subiu e conseguiu entrar no apartamento e resgatar ele no chão a tempo de poder dar o socorro e tal, né. E aí eu comecei a pensar numa forma de, com tanta tecnologia que já existe hoje, como que ele poderia ter ficado naquela situação sem condição de pedir ajuda para alguém, né. E aí a gente começou a pensar numa solução que pudesse justamente conectar as pessoas que precisam de ajuda com as pessoas que podem ajudar dentro do círculo de confiança dele, da família, etc e tal, né, embora ele morasse sozinho. Tem o irmão dele, tem primo, tem parente, tem os amigos que poderiam prestar um socorro, e uma forma dele fazer esse acionamento de ajuda mais fácil. E aí surgiu o que mais tarde foi denominado como Voxme, que era justamente a Vox dele poder pedir ajuda utilizando a voz e tecnologia, né. Então a gente começou a desenvolver essa plataforma, sempre no início comandada por voz, para que ele pudesse se comunicar com e pedir ajuda para as outras pessoas utilizando, na época, a Alexa ou o Google Home ou esse tipo de coisa, né. Então surgiu daí, que era um assistente de saúde para pedido de emergência e para colocar justamente as pessoas, principalmente idosos, que precisavam de ajuda em caso de emergência, com os contatos que poderiam ajudar. Então esse foi o início do projeto da Voxme, né. Por enquanto ele ainda não era um assistente de saúde, né, ele era um assistente só para pedidos de emergência. E aí a gente acabou evoluindo um pouco para as pessoas não precisarem usar só num momento de emergência, como um assistente de saúde que pudesse auxiliar também a pessoa no dia a dia, né. E qual que era a primeira situação do dia a dia onde o assistente poderia auxiliar? É no lembrete dos medicamentos, né, que a gente, muito também ainda pensando nos idosos, que tem toda a rotina de remédios diárias, a gente poder lembrá-los dos horários certos de tomar esses remédios, né. Então a gente começou com a segunda função, e a partir daí a gente também começou a migrar um pouco só da plataforma de voz, que, a gente sentiu um pouco de dificuldade das pessoas de lembrarem o que que elas tinham que falar, né, para o próprio equipamento na hora de acionar, e a gente começou a desenvolver o aplicativo, que aí já tinha tanto as funções de pedido de ajuda, com também um botão Bluetooth para esse acionamento de emergência, e já toda a parte de configuração de lembretes de remédio, né, para poder fazer que eles possam fazer esse tipo de acompanhamento com para lembrar na hora de tomar a medicação
necessária, né. Então essa foi uma primeira evolução que a gente teve dentro do serviço, já não só emergência, mas também assistente, usando o aplicativo. E aí, esses lembretes de remédio, a gente começou a mandar pelo WhatsApp também. Então você configurava no celular, no aplicativo, e a pessoa recebia no WhatsApp. E quando a gente começou a enviar essas notificações pelo WhatsApp, a gente já percebeu um nível de engajamento completamente diferente dos usuários e uma adesão muito maior à solução, porque os lembretes via push notification ou via SMS ninguém vê, via WhatsApp a gente tem quase 60, 70% de engajamento com essas mensagens que chegavam. E aí as pessoas começaram a responder as mensagens de notificação, né. Então, obrigado, que legal, que mais você, posso cadastrar um outro remédio. Então, naturalmente, o próprio usuário, ele começou a demandar uma migração das funcionalidades que a gente tinha no app para o WhatsApp, por livre e espontânea vontade. E a gente, na verdade, respondeu a essa demanda, começando a também desenvolver as funcionalidades do aplicativo para o WhatsApp. E foi na época que mais ou menos estava começando lançou o ChatGPT e estava começando essa história de AI, de inteligência artificial e tal, e a gente já começou a trabalhar nisso desde o dia 1 e começamos a colocar dentro da nossa solução essa interface de conversação com o cliente, na época o idoso, o remédio, utilizando inteligência artificial para poder conversar com ele, né. Então foram 2 grandes mudanças que a gente fez, foi abandonar completamente o modelo de app, ninguém lembra onde está o aplicativo, ninguém tem espaço no no celular para ficar baixando 500.000 aplicativos, perde a senha, um horror, e 99% das pessoas têm o WhatsApp e usam o WhatsApp para conversar com os filhos, com o marido, com a esposa, com amigos, então é uma coisa muito mais natural, né. Então a gente tomou essas 2 decisões, muito por demandas dos clientes mesmo, de migrar toda a nossa solução para dentro do WhatsApp e começar a usar na interface de conversação já uma plataforma de AI generativa para conversar com as pessoas, né. Então com isso a gente, ampliou muito o alcance do assistente de saúde, a nossa adesão ao assistente de saúde, número de clientes, ele cresceu de forma exponencial durante esse período também, e a gente começou a colocar novas funções para esses, usuários e clientes que estavam no assistente, que antes eles não tinham, né, informações sobre dicas de bem-estar, então uma série de coisas que a gente virou realmente um companheiro e um assistente de saúde para essas pessoas, né. E aí a gente começou a oferecer alguns outros serviços que, vamos dizer assim, eles são complementares ao próprio assistente. Por exemplo, você hoje, ao invés de você precisar fazer o cadastro, como era antigamente no app, do horário ou do nome do seu remédio, você tira uma foto do remédio, a gente já entende tudo que está ali, qual é o medicamento, qual é o tipo de remédio. Você pode mandar sua receita, que a gente entende qual que é a frequência que você tem que fazer a sua terapia, para fazer todo esse cadastro dos lembretes de forma automática. A gente sabe quantas vezes você toma o remédio durante o período da sua terapia, então eu sei como fazer o controle de estoque desse remédio. E a partir do momento que o remédio, por exemplo, tá acabando dentro da sua terapia, a gente criou essa rede de farmácias para que você possa fazer diretamente um pedido de uma compra de um remédio para uma dessas farmácias que a gente tem como parceiras, né. Então, a gente foi aumentando esse ecossistema com os serviços complementares em cima sempre daquele relacionamento que o cliente já tinha com o assistente no dia a dia, né. Posteriormente, a gente foi inserindo outros serviços de saúde também, não só dos remédios, mas agendamento de visita médica, agendamento de serviços laboratoriais,
agendamento de visita médica a domicílio, então sempre com clínicas, e laboratórios parceiros e as próprias farmácias que oferecem, serviços de laboratório, para que você tenha realmente uma visão 360 da saúde, tanto no a saúde e bem-estar, informação sobre medicamentos e sobre saúde, quanto às suas solicitações do dia a dia, de comprar um remédio, agendar um profissional, uma visita médica, tanto a domicílio quanto numa clínica, e fazer um agendamento de um exame laboratorial que você possa querer. Então, tudo isso com a mesma facilidade do WhatsApp, mandando mensagem de voz, escrevendo texto, mandando imagem, a gente interpretando essa imagem e já prosseguindo com essa cadeia de serviços interligados já também. A gente escolheu o WhatsApp porque ele é hoje, eh, a principal ferramenta de comunicação dentro de um aparelho de celular, né, não é nem a voz, ele é o próprio WhatsApp. A gente existe uma taxa de visualização e interação de mensagens do WhatsApp de mais de 70%. E a gente tem mais de 90% de adoção das pessoas do WhatsApp, tanto aqui quanto na Itália e muitos outros países. Então, por isso que a gente escolheu como um canal de comunicação. A gente é parceiro oficial da Meta e toda a integração que a gente faz dentro do WhatsApp é utilizando a API oficial. Então a gente vê muitas empresas usando algumas soluções do WhatsApp Business, por exemplo, que tem riscos de você sofrer algum tipo de banimento, você tem limitações para o número de mensagens que você pode trocar, você tem várias regras de caracterização de spam, então quando você utiliza a API oficial e essa integração, todas as suas mensagens e templates e formulários são pré-aprovados pela própria Meta, e você tem toda essa comunicação de forma completamente estável e segura. Obviamente a Voxme, os assistentes, eles não estão limitados à plataforma de comunicação do WhatsApp, né. A gente tem projetos em outras plataformas também, até dentro do Teams, por exemplo, mas via de regra, a comunicação que os clientes preferem é via WhatsApp. A Voxme segue todas as recomendações e somos totalmente aderentes à LGPD, a GPDR lá da Europa, em termos de segurança e proteção de dados e informações. E tem uma coisa muito importante, que todas as mensagens que a gente envia para o cliente, o início da comunicação com o cliente no WhatsApp, ele é sempre com uma opção de você fazer um opt-in, né, você aceitar receber aquelas mensagens ou não. Então, todas as regras são sempre bem claras e você sempre, com muita facilidade, você pode se desinscrever, por exemplo, de um serviço de algum cliente, e isso mantém inclusive a integridade do status dentro da Meta para cada um dos clientes nossos, né, de integridade de mensagem. A gente criou todo esse ecossistema super complexo envolvendo, né, clínicas médicas, farmácias, laboratórios e também governo, né, e participamos de projetos muito importantes lá, como a campanha da vacinação Covid e anti-influenza, em Roma, em Milão, para fazer todo o agendamento da vacinação junto às farmácias, que lá é feito, o governo transfere essa tarefa para as farmácias, não é que nem aqui, são os postos de saúde, e todo o agendamento foi feito via Voxme para as pessoas que iam fazer essa vacinação. E aí com esse crescimento e esse nível de maturidade que a gente já estava dentro da solução, num ambiente super complexo e regulado como a saúde, a gente começou a pensar também em levar essa mesma solução, para outros segmentos, que não só a saúde, né. Que a gente vê que tem uma necessidade enorme, tanto de atendimento, quanto de atendimento conversacional de verdade, via WhatsApp, do jeito que a gente está fazendo num ambiente tão complicado como era da saúde, a gente viu que a gente poderia expandir realmente isso e levar para outros segmentos, né. E aí a gente viu também que o mercado aqui do Brasil, não só, pensando na saúde, como a gente focou na Itália, onde pelo perfil da população isso fazia super sentido e a gente teve toda essa expansão,
para o varejo existia uma demanda muito grande desse tipo de solução aqui no Brasil, né. E aí a gente começou a criar em cima de toda essa plataforma e essa tecnologia já tão madura que a gente já tinha lá na Itália, a solução do Voxme 360 Business e começamos ele aqui com ele aqui no Brasil, né. E em pouquíssimo tempo a gente expandiu de forma muito grande essa solução, criamos uma base de clientes super importante e estamos num processo de expansão já nesse primeiro ano de operação com essa solução aqui no Brasil, muito grande, né, o que deixa a gente bastante, satisfeito e confiante. Essa solução que a gente criou, do Voxme 360 Business, o mais importante é que ela tem a cara das empresas, né, a cara da marca. Então, quando você fala assim: "Ah, o assistente da marca X", ele é, na verdade, o melhor consultor, o melhor vendedor e a pessoa que vai saber mais da marca do que todos os outros vendedores e consultores da própria marca, porque ele conhece, ele tem a cara da marca, ele tem o tom de voz da marca, ele conversa com as pessoas, ele tem todo o processo, tanto de relacionamento, quanto de atendimento, quanto de vendas dessa marca, ele conhece a história da marca, ele sabe explicar os valores, inclusive, que aquela marca, quer passar para os clientes, ele conhece todos os produtos, as ofertas e as soluções para cada cliente de forma individualizada, né. Então você também conhece o histórico de cada cliente. Então é como se você entrasse numa loja e a pessoa falasse: "Oi Priscila, tudo bem? Que legal aquela outra compra que você fez, como é que você está? Você está satisfeita? Você precisa de alguma coisa? O que que você veio procurar hoje aqui? E pelo seu perfil eu acho que eu tenho um negócio muito legal para te mostrar aqui", né. Ou então quando você está dentro de um processo de suporte: "Ah, eu, pedir ajuda porque a minha máquina de lavar roupa está com problema, então quando eu vou conversar com o assistente ele já sabe que eu comprei uma máquina de lavar roupa, ele já sabe que está dentro do período de garantia, e a conversa vai daí, do que você quer como um suporte ou um atendimento para aquele problema, né. Então é esse conceito, criado lá atrás, dentro dessa conversação, usando todas as informações de produtos, soluções, conhecendo o perfil do cliente para a saúde, a gente trouxe para cada marca, adaptado à realidade e os valores e o tom de voz de cada um.